Como é que é, pessoal? Meu nome é Gil Campango. E eu sou Nelinho Mustafa. No vídeo de hoje vamos fazer uma análise resumida da 5ª temporada de Lucifer. E como você já sabe que esta série de Lucifer é uma série que está a bombar muito na Netflix. Então, sem mais demoras, vamos ao vídeo. Bom, temos no primeiro episódio Lucifer no inferno. Sim, o Lucifer está no inferno. Para quem assistiu a 4ª temporada de Lucifer, logo no fim, Lucifer vai para o inferno. Como é o trono dele, ele tem que governar o inferno. E nesta 5ª temporada temos ele lá, mas ele estava resolvendo o caso de um assassinato. Como assim? Porque ele lá na Terra já tinha habituado de resolver casos com a detetive Chloe Decker. Mas neste episódio nos deixou muito intrigado e muito assim empolgado, porque logo no final, quase no final, aparece o irmão gêmeo do Lucifer, o Miguel, o anjo ou o arcanjo Miguel. Temos um detalhe, que Lucifer estava ali, frente de uma casa, e que por sua coincidência na Terra, a detetive Chloe Decker estava naquela mesma casa. O cara que estava morto, que o Lucifer estava a resolver o caso do assassinato dele, perguntou se o Lucifer não iria até lá naquela casa dar um apoio. E o Lucifer disse: não, eu confio muito na detetive Chloe Decker e deixarei tudo isso nas mãos dela, porque ela é uma detetive brava. E ele mesmo deixou, mas em seguida vemos um cara parecido com Lucifer a entrar exatamente naquela mesma casa. Mas não era o Lucifer, era o irmão gêmeo do Lucifer, o arcanjo Miguel, ou o anjo Miguel, se passando pelo Lucifer. Bom, e no segundo episódio temos lá o Miguel tentando assumir a vida do Lucifer. Bom, ele estava conseguindo, né? Estava conseguindo lá viver, tentar assumir a vida de Lucifer, mas ele cometeu muitos erros. O primeiro dos erros que ele cometeu foi mentir. Exatamente. Ele mentiu. Nós sabemos que Lucifer não mente pra ninguém. E ele tem um momento lá onde está com ela Lopes, né? Daí ele diz que eu estive na Flórida, porque minha mãe estava doente, então fui lá para resolver não sei o que ali. E nós sabemos que Lucifer, iria dizer eu estava no inferno, passei milhares de anos lá diante, não sei. Sim, ia dizer isso. Mas ele cometeu um erro ali, mas detetive, né? Relaxou, como ficou lá milhares de anos, como ele disse, né? Porque esse Miguel disse que lá ele ficou milhares de anos. Então, a Chloe deduziu que como ficou milhares de anos, claro que ele mudou um pouquinho. Aceitou isso. Bom, conforme o episódio vai passando, a detetive começa a perceber que esse Lucifer está muito estranho, sim. Ela ouviu que ele disse que ficou lá milhares de anos, mas mesmo assim coisas estavam estranhas. Daí o que ela fez? Ela marcou um encontro com ele, só que não para lhe perguntar por que você está diferente, não. Porque ela já sabia que ele não é Lucifer. Por quê? O primeiro passo foi aquilo de mentir. Exatamente. Segundo passo, rolou um beijo ali entre eles, ela viu que o beijo estava diferente. E segundo passo, tinha a pergunta que ela estava a fazer e esse Lucifer não estava conseguindo responder com a desculpa do quê? De que ele ficou milhares de anos ali, coisas mudaram, então ela teve certeza de que aquele não era Lucifer. Daí o que ela fez para testar? Deu uns tiros nele e descobriu que não é Lucifer. Exatamente. No mesmo episódio, o Miguel, né, como um ato de vingança, fala para essa detetive que ela foi feita só para Lucifer. Daí o episódio termina com a Menediel indo no inferno, dizendo que o Miguel tentou assumir a vida do Lucifer e bagunçou lá muitas coisas. Daí São problemas sérios. Depois o episódio termina assim. Temos logo no terceiro episódio da 5ª temporada da série de Lucifer, o Amenadiel no inferno com Lucifer conversando. O Amenadiel disse para o Lucifer que o anjo Miguel, que é o irmão gêmeo do Lucifer, está lá na Terra e tomou a personalidade de Lucifer, ou tentou tomar a personalidade de Lucifer para viver a vida dele. Mas não deu certo porque ele estava a criar muitos problemas e estava mentindo demais. A Amenadiel sentiu-se assim e foi lá falar para o próprio Lucifer que o nosso irmão lá está a criar bagunças sérias. O Lucifer viu-se numa emergência e tinha que ir lá na Terra e deixar o Amenadiel no inferno segurando as pontas, como é o serviço de Lucifer castigar as almas pecaminosas. E chegando lá, o Lucifer cruza realmente com o irmão gêmeo dele, que é o anjo Miguel. Bom, sim, temos lá Lucifer se encontrando com o irmão dele lá no finalzinho do episódio. Eles conversam e Miguel faz uma revelação para Lucifer de que a rebelião lá que aconteceu há centenas de milhares de anos atrás, que Lucifer pensava que foi ele que fez, né? Na verdade foi esse Miguel que fez ali, mexeu os pauzinhos lá nos bastidores. E isso lá na cidade prateada, lá no céu. Daí aconteceu o que todos nós sabemos, né? Deus se revoltou com Lucifer e mandou ele para o inferno. Bom, e ouvindo isso, Lucifer fica com raiva e parte para cima e lutam ali. Eu gostei como fizeram ali.
conseguiram mesmo tornar ali os efeitos ali O ajuste de contas foi maneiro. Yeah, tipo, parecia mesmo que são ali gêmeos a lutarem. Eu gostei disso. Yeah. E a luta acaba com Lucifer vencendo, né? E deixando uma cicatriz aqui para o Onde Miguel? para não tentar mais assumir o lugar dele. Chega de impostores. Yeah, chega de impostores. No more impostors. Yeah. Bom, e no final, temos ali Lucifer indo no lugar de Chloe, né? Para falar, tipo, Miguel já não vai assumir mais meu lugar, agora as coisas podem voltar ao normal. Daí Chloe lá ainda está chocada, tipo, ainda não aceitou de que lhe fizer, de que Deus lhe fez, só para servir, só para, tipo, ser o presente de Lucifer. Tipo, e lá discutem e não se resolve nada. O episódio termina assim. Bom, e no quarto episódio temos lá um episódio especial, um episódio que podemos dizer que é filler, um episódio filler, assim, mais ou menos. Exatamente. Onde temos ali Lucifer contando uma história para Trixie. Filha de detetive Chloe Decker. Yeah. E ele lá conta uma história de como obteve aquele anel que ele usa lá no dedo do meio, né? Aquele anel preto. Daí ele conta lá a história e temos lá um flashback em 1946, eu acho. 40, né? Yeah, acho que é 40 isso mesmo. Bom, e lá temos Lilith, a mãe dos demônios. Bom, e lá, tipo, tem uma trama desenvolvida lá, né? De que roubam o anel de Lilith. Ele é um anel que dizem que lhe dava imortalidade. Tá lá, roubaram esse anel. Daí lá temos Lucifer, lá com aquela roupa dos anos 40 ali. Tipo, vai lá e pede ajuda para Detetive Jack Monroe. Yeah, Jack Monroe. Só que depois ali, aquele clichê ali, né? Tipo, eles fazem. Tipo, colocam a cara daquele detetive, como detetive Chloe Decker, assim, para ficar mais empolgado. Assim como muitos outros personagens ali têm cara dos personagens que nós já conhecemos. Sim. Como a ela. Sim, ela Lopes ali é um homem, um mafioso. Sim, tem um bigode. É um bigode ali. Temos esse Daniel Espinosa lá, é um cavaleiro. É rico. Mais ou menos, yeah, é rico, sim. Filantropo, podemos dizer. Yeah, ele dá o grama de pintarem ali, tipo, ali, Mataré, Arthur, Excalibur, etc. E lá temos uma trama que eu não quero prolongar muito, bom? E Lucifer lá, temos o mesmo clichê de sempre de Lucifer, de investigar com o detetive lá. Investigam, e no final das contas descobrem quem é que roubou. No passar desse episódio, né? Ela começa a ter uma epifania do tipo, ser imortal não é 100% bom. Porque você acaba a ver as pessoas que você ama morrendo. Sim, daí ela abre mão da imortalidade. Só que dando o anel para Lucifer. Sim, dando o anel para Lucifer. Dando o anel para Lucifer, mas uma coisa que eu ainda não entendi, não sei se você entendeu. Bom, ela, tipo, ali sim, tem uma lenda de que aquele anel ali dá imortalidade para ela. Sim. Mas ela depois diz que aquele anel não é nada. Mas como é que ela tirou o anel, deu para Lucifer e depois perdeu a imortalidade? Isso não faz sentido. Não faz sentido, sim. Isso aí ainda não foi bem explicado. Bom, e lá temos, né, tipo, o flashback acaba ali e descobrimos que essa Trixie foi paga por Macy para que Lucifer contasse essa história. Para ela. Sim, para ela, para que depois ela fosse contar para quê? Para Macy. Uma menina esperta. Uma esperta. Temos como o final do episódio a Macy falando com a mãe e vimos uma coisa no episódio, que a mãe da Macy está velha. Isso significa que o anel que a Lilith deu para o Lucifer surtiu efeito, porque ela acabou envelhecendo e a Macy tentou conversar com a mãe, mas não deu certo porque ela foi rejeitada. Sim. Bom, ela foi rejeitada e ficou muito triste porque se passaram milhares de anos ali sem falar com a mãe e quando finalmente encontra a mãe ignora. Qualquer um pode ficar triste. Exatamente, é uma dor profunda. Sim. E o episódio acaba assim. Bom, e temos ali o quinto episódio. Chloe tentando entender a divindade. Mas como essa divindade? Ela descobriu que foi feita para viver apenas com Lucifer. Sim, tipo, esse aí era o destino dela. Mas, bom, esta é a vida. Tu podes saber o teu destino, não há como mudar. Então tens que aceitar, querer não querer. Então que a detetive Chloe Decker estava tentando fazer naquele exato episódio. Ela estava lidando com a divindade. Bom, e acho que só isso, né? O episódio, o foco desse episódio é só isso, Chloe tentando entender, né? Por que tipo, tentando entender de que ela foi feita com propósito. Bom, e no final do episódio temos lá a Chloe, né? Que agora já aceitou, né? Que esse era o destino dela. Daí vai lá no AP de Lucifer, daí conversam lá e se entendem e termina com... Bom, e temos ali o sexto episódio. Este sexto episódio tem um aviso para caras que gostam de usar headphones ou mics. Nós vimos um DJ que foi eletrocutado pelos headphones. Isso quer dizer que
não devem usar muito headphone, controlem, se for para usar, controlem, ver bem a ligação, etc. Bom, voltando ao episódio, neste episódio temos 3 caras importantes na vida da Chloe Decker, que temos ali o ex-namorado dela, que é um DJ que estava sendo ameaçado, temos o Lucifer Morningstar e temos Dan Espinosa. Mas, neste episódio, foca-se muito no ciúme do Lucifer que tem para com o antigo namorado da Chloe Decker. Bom, que é o DJ que está sendo ameaçado nesse episódio. Bom, neste episódio foca-se muito no ciúme do Lucifer que tem para com este DJ que está sendo ameaçado pelo um fã. Então, nós vimos que neste episódio Lucifer pede até conselhos deste ex-namorado da Chloe Decker, como é que aconteceu lá no passado, etc, isto com aquilo. Lucifer, com aquele ciúme todo, ele não aguentou, engolindo toda aquela trauma. Bom, e até chegou um momento lá onde Lucifer pensa que o DJ é que está a armar, tipo, tudo isso de tentar, tipo, isso de explosões lá, tentar ele matar. O Lucifer pensa que ele fez esse propósito para se aproximar da Chloe. Mas na verdade não era isso aí. Só que o cara estava sendo ameaçado. Sim, estava sendo ameaçado. Então Lucifer lá para, tipo, você já sabe como é que é Lucifer. Sempre nas terapias lá, tira conclusões, não sei quais conclusões. Mas conclusões precipitadas. Então ele ali tirou conclusão de tipo, esse cara aqui está a tentar, tipo, se aproximar de novo da Chloe. Então, começa a ter com essas teorias dele ali que não estão certas. Bom, e temos lá quase no final do episódio, temos ali o Dan Espinosa, Amenadiel e Lucifer Morningstar na casa do Amenadiel, tentando acalmar o bebê do Amenadiel, o Charles. E vimos que tudo estava indo bem, até que o detetive Espinosa despediu que já estava indo embora. Como Lucifer, em algum momento do episódio, tinha deitado o telefone para não receber as chamadas da detetive Chloe Decker, o irmão gêmeo do Lucifer Morningstar, o Arcanjo Miguel ou o Anjo Miguel, apanhou no celular e ligou para Dan Espinosa dizendo que deveria voltar, tinha que levar qualquer coisa que ele tinha esquecido, ou um papo, ou um plano dele. E quase chegando na casa do Amenadiel, o detetive Espinosa repara na janela e vê aquela cara bizarra do Lucifer Morningstar. Aquela cara infernal, diabólica, isso mesmo. Tudo aquilo que é do submundo. Que é demônio, tá vendo? Exatamente, vale com ele. Então, vendo aquilo, ele ficou com um trauma muito pesado. Um trauma, gente. Um trauma que todos que viram a cara de Lucifer tiveram. Bom, o Dennis saiu correndo, ligou o carro e foi-se embora. E foi assim o final do episódio, o irmão do Lucifer rindo. Bom, e no final temos aquele momento ali que quem é fã, né, de Lucifer com Chloe como casar, esperou muito, que é o momento onde as coisas ficam quentes. As coisas ficam quentes. E ser ali com eles lá. E o filme termina assim. E o que eu gostei muito dessa temporada, né? É que parece que cada episódio tipo, o próximo episódio se passa amanhã. Porque aí, tipo, cada episódio ali, tipo, cada próximo episódio se foca, tipo, costuma se passar só um dia. Porque no 7º episódio temos lá um dia depois. E que é bom. E que é bom, tipo assim, indica continuidade. Não tipo como antigamente ali, quando tava na Warner lá, tipo, lançavam, tipo, cada episódio ali se passava uma semana, duas semanas, essas coisas. Bom, neste episódio temos como foco principal o assassino das flores ou o assassino do silêncio. Este assassino do silêncio é um serial killer que mata mulheres. E mais outra coisa que nos deixou um pouco intrigados quando vamos assistir a série é que Lucifer perdeu habilidade neste episódio, como aquele feitiço dele de o que você realmente deseja. Ele perdeu aquele poder. Bom, como ele perdeu os poderes, ele achou que passou os poderes para detetive Chloe Decker. Para quem assistiu, vai entender, não vamos detalhar. Então, temos ali eles investigando como pegar o assassino do sussurro ou o assassino do silêncio. E finalmente, eles pegam um sim, mas eles descobrem que aquele apenas foi imitador. Bom, e também nesse episódio, eu acho, temos ali Daniel no cemitério lá, tipo no cemitério, no túmulo de Charlotte, né? E depois lá temos o Arcanjo Miguel, ou Anjo Miguel, né? Chega lá, há um anjo lá com tudo branco ali, com aqueles chinelos celestiais, chega ali e fala de que eu sou irmão gêmeo do Lucifer e
eu tenho algo para te falar. E como nós descobrimos nos próximos episódios, né? Tipo, o que ele falou para ele ali era para Ir matar o Lúcifer. matar o Lucifer. E o que acontece no final deste episódio? Bom, e ele chega lá no apartamento do Lucifer com lá uma pistola lá e aponta direto para o Lucifer e não pensa muito e dispara e tudo termina. Lucifer morreu. Bom, e princípio dos princípios, né? O princípio do último episódio, né? Temos ali aquela parte do tiro, né? E vemos que Lucifer já é invulnerável de novo, que não sabe bem por quê. Exatamente. É invulnerável. E o Dan lá foge e depois... A detetive Chloe Decker em casa dela, revisando a papelada do caso do assassino do sussurro. Ela vê e nota que alguma coisa não faz sentido. Algo não faz sentido. Que aquele cara que foi preso, que se intitulava como assassino do sussurro ou assassino do silêncio, ele era um amador ou um impostor. Na verdade, o real estava à solta. Ela, quando descobre isso, tenta mandar um recado para Lucifer e finalmente ela é sequestrada. Bom, e Lucifer lá, tipo, sim, e nesse mesmo episódio, né, Lucifer se distancia de Chloe, tipo, para resolver o caso dele, que é o que é vingança contra Dan, porque ele disparou. E lá, tipo, ele lá tentando arquitetar um plano, recebe uma mensagem de Chloe e vê que lá não estava bem, né, tipo, houve uns barulhos ali, e chega lá e descobre sim, que ela foi sequestrada. E temos lá Lucifer finalmente, uma coisa que você não esperava. sim, Lucifer bem sério lá a investigar. É um detetive. A ver detalhes, muitas coisas, detalhes que Lucifer nunca fez. Muita gente ficou surpresa. E tipo, consegue lá, se ajuda com ela, chama Maisie, se ajudam ali. E descobrem que esse assassino do sussurro ou do silêncio era o namorado dela. Que por sua vez não foi o sequestrador de Chloe. Descobrimos que quem sequestrou Chloe foi Miguel, o arcanjo. Bom, neste mesmo episódio, o Danny Espinosa foi encontrado. Quando foi encontrado, foi fechado numa sala de interrogatório com o Lucifer. Ele pediu para sair naquela sala e foi perguntado os porquês de atirar no Lucifer. Ele disse que, como viu aquela cara demoníaca infernal do Lucifer, ele estava tentando salvar a filha, a Trixie, salvar o mundo, como de sempre, aqueles clichês das novelas, séries, filmes, etc. Eu quero salvar o mundo, você é um demoníaco, etc. Mas viu-se que, na realidade, o arcanjo Miguel tinha manipulado a mente dele e que o Danny agiu por impulso. Mas depois disso, o Danny voltou ao normal e ajudou a ir resgatar a detetive Chloe Decker. Bom, e finalmente eles chegam lá e conseguem resgatar a Chloe. E um tempo depois, o Miguel volta para lá, não encontra a Chloe, daí tipo, encontra a Maisie. Daí tem uma conversa muito sinistra. E depois temos um tempinho depois que o Miguel vai no hospital, onde Charlie está doente. Daí ele chega lá e começa a plantar dúvidas, né? Tipo, planta dúvidas no Amenedia. Tipo, teu filho teve um resfriado normal, isso quer dizer que ele é normal. E a Amenedia lá fica muito estressado, vai à procura de Lucifer, tenta lá resolver o que depois o tempo para. Que ela não sabe 100% porque o tempo parou. Não se sabe mesmo que quem congelou o tempo foi a Amenedia, o Lucifer ou o Anjo Miguel. Sim. E lá temos uma luta lá na delegacia com o tempo parado. Temos ali Maisie e Miguel versus Lucifer e a Amenedia. Exatamente. E temos lá uma luta empolgante aí. Uma luta épica. Uma luta muito épica. Sinceramente, quem assistiu aquela série ficou empolgado logo na hora. Sim. Porque a luta foi boa, foi acirrada para quem assistiu diretamente da primeira vez. Foi bom. Bom, todos ali lutando lá, tipo, lá no clímax, lá na luta, de repente, luz branca, uma voz lá no fundo. Quem chega lá é o pai. E termina com um som ali, tipo, finalmente chegou o pai. Mas bom, foi constrangedor. O final me decepcionou. Bom, também, porque nós somos religiosos e... Bom, nós pensávamos que, sim, se Deus fosse aparecer, não seria com uma forma física. Tipo, pelo menos seria só voz, mas... Foi uma decepção e tanto, não podemos descrever mais, foi uma decepção e tanto. Sim, nós não podemos fingir aqui e dizer que gostamos, foi empolgante, chegou Deus. Não, isso aí... Eu acho que vocês mesmos também, vocês que são religiosos sabem que... Aí passaram nos limites. Bom, e o final foi esse. Bom, se gostaram, deixem like, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações e... Gente, não esqueçam, compartilhem com os amigos e comentem nos comentários o que vocês acharam da 5ª temporada de Lucifer. Mas antes, pessoal, nós temos uma revelação.
Faremos um vídeo das coisas que nos fizeram sentido nesta temporada.